Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência e com alegria. Dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço não desça para apanhar coisa alguma em casa, e quem estiver no campo não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia, mas, por causa dos eleitos, serão abreviados. Se então alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede, eu vos preveni. Se vos disserem: ele está no deserto, não andeis até lá. Ou, ele está nos esconderijos, não acrediteis. Com efeito, assim como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte som de trombeta para reunir seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam as folhas e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Filho do Espírito Santo. Amém. Então, estamos no último domingo, depois de Pentecostes, onde o Evangelho nos fala da última vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma parte do Evangelho em que, com frequência, as pessoas fazem graves erros de interpretação. Irei aqui explicar apenas alguns elementos desse Evangelho e também o que a teologia católica ensina sobre a última vinda de nosso Senhor. Então, os primeiros versículos já nos chamam bastante atenção quando nosso Senhor fala da abominação da desolação. O que significa isso? Esse termo foi usado pelo profeta Daniel no Antigo Testamento e, nesse contexto, se refere à idolatria.
No Novo Testamento, nosso Senhor se refere também a isso, também à idolatria, mas não exclusivamente a isso. Então, São Jerônimo, comentando esse capítulo do Evangelho de São Mateus, diz que uma forma de entender bem, ele diz forma de compreender bem as palavras de Nosso Senhor, seria se apoiando nas palavras de São Paulo Apóstolo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, onde ele diz: primeiro, aqui São Paulo Apóstolo, primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem de iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. De fato, em algumas épocas da história isso aconteceu concretamente, no templo de Jerusalém. Entraram no Santo dos Santos e colocaram uma imagem de César lá. Então, aconteceu de fato no templo de Jerusalém, mas simboliza também algo que pode acontecer durante a história da igreja. Seria uma desolação. Podemos falar de uma desolação, entender isso como um lugar abandonado, deserto. Então, essa abominação da desolação seria, então, um abandono do verdadeiro culto, ou seja, da adoração do único e verdadeiro Deus, e no lugar dele seria colocado algo diferente. Colocar no lugar de Deus qualquer coisa que não seja colocado algo diferente. Colocar no lugar de Deus qualquer coisa que não seja Deus é uma espécie de idolatria. Por fim, São Jerônimo observa também que a abominação da desolação pode ser entendida da seguinte forma: toda doutrina perversa que se instala no lugar santo, ou seja, na igreja, pode ser entendida como uma abominação da desolação. No caso, fugir para os montes, como Nosso Senhor nos indica, seria fugir dessa perversidade que oferece um grave perigo para o verdadeiro dogma, a verdadeira fé católica. Claro, é uma leitura espiritual do texto, ela não se impõe como única, apesar de ter um grande interesse. Aqui devemos particularmente analisar o seguinte princípio: quando Deus está sendo cultuado como devido, certas coisas andam sempre juntas com esse fato. Por exemplo, a verdade, o bem, a beleza católica e assim por diante. É como falar que o fogo sempre traz consigo o calor. Quando o fogo está lá, o calor está junto. Ninguém ouviu falar de um fogo que esfria, não faz sentido. Então, quando o fogo está lá, o calor está junto dele. No caso, quando não se dá a Deus no lugar santo, ou seja, na igreja, a honra e o culto que lhe é devido, e no seu lugar colocamos um ídolo, ou seja, uma criatura, sentiremos necessariamente as consequências disso: a mentira, o mal, a feiura e assim por diante. Então, isso quanto a esse termo um pouco curioso, a abominação da desolação, que se refere à idolatria, e podemos falar também de tudo aquilo que vem perverter o dogma católico, se instalando no lugar santo, ou seja, na igreja. Outro ponto seria entender a vinda gloriosa de Nosso Senhor. Por que Nosso Senhor anuncia que Ele voltará de uma forma gloriosa? Então, São Tomás de Aquino nos explica que para julgar em sua última vinda, Nosso Senhor em uma forma gloriosa por causa da autoridade que é devida a um juiz. Ora, pertence à autoridade de alguém que possui um poder judiciário, refiro-me aqui a Nosso Senhor, obviamente, pertence à sua autoridade ter certos elementos que conduzem os outros à reverência e à submissão. Então é por isso que na última vinda de Nosso Senhor, muitos sinais irão acompanhar ela, a fim de, por um lado, submeter os corações dos homens ao juiz que está vindo, ou seja, Nosso Senhor, e por outro lado, para que todos se preparem para tal momento. É por isso que certos sinais vão acompanhar a vinda de Nosso Senhor. No entanto, quais sinais exatamente seriam esses?
São Tomás deixa claro que não é fácil, porque os sinais que o Evangelho aponta, propositalmente, não pertencem exclusivamente ao advento de nosso Senhor Jesus Cristo para julgar, mas também ao tempo da destruição de Jerusalém, fim, também a vida pela qual nosso Senhor Jesus Cristo continuamente visita a sua igreja. Ou seja, quando nosso Senhor fala disso no Evangelho, da sua última vinda, propositalmente ele quis unir esses elementos, ou seja, todas as suas vindas, de alguma forma se referem, né? Consta que antes do advento de nosso Senhor Jesus Cristo, aparecerá algum grande adversário, e por consequência será um grande derrotado, no final das contas, e que pelo contexto, segundo São João apóstolo, seria relativamente fácil identificar quem seria esse homem. Atenção, não se trata de uma personificação do mal ou de uma encarnação do demônio, o que é impossível, mas de uma pessoa real, concreta, mas que será única nessa malícia e nessa oposição a Cristo, comparado com todos os outros que a história já nos apresentou. Então, um terceiro sinal se trata da apostasia da fé cristã, ou seja, da fé católica. Isso significa que antes da vinda de nosso Senhor, terá uma apostasia praticamente universal da fé. Subentende-se aqui da fé católica. Alguns santos e doutores diziam que isso se manifestaria particularmente em uma constante luta do Estado contra a Igreja. Atenção, trata-se de uma apostasia. Então estamos falando aqui de sociedades que antes eram católicas e que, abandonando a fé por qualquer falsa doutrina que seja, essas sociedades, ou de uma forma geral o Estado, ele combaterá a Igreja e se esforçará em abolir a Igreja, seja de uma forma clara, né, proibindo tudo aquilo que é católico, seja pouco a pouco preparando essa forma clara, ou seja, abolindo a doutrina católica de suas leis, negando cada vez mais o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. É um dos sinais da vinda de nosso Senhor. E, inclusive, alguns santos acreditavam que era um dos sinais mais claros de que essa vinda estava próxima. A apostasia geral das nações. Quarto sinal, a conversão dos judeus. São Paulo diz claramente isso aos romanos, né, e foi um ensinamento constante da igreja. Claro, se trata de todos ou de uma quantidade considerável e clara de judeus, saberemos quando isso acontecer. São Paulo diz que essa conversão será diferida até que tenha entrado a totalidade dos gentios, dos pagãos, ou seja, até que todos os gentios que Deus estabeleceu na sua providência para receber o Evangelho, quando chegar esse número, então acontecerá a conversão dos judeus, né? O Evangelho não parece dar um sinal de como se manifestará essa conversão, mas deixa claro que ela será conhecida de todos. Quinto sinal, a vinda de Elias e de Enoque. Fala-se disso no Antigo Testamento, então o profeta Malaquias, Eclesiastes, no Evangelho de São Mateus, e na época de Nosso Senhor, perguntavam para Nosso Senhor sobre a vinda de Elias, que Nosso Senhor identifica em um certo aspecto a São João Batista, né? Em um certo aspecto, São João Batista concretizou essa vinda de Elias, mas não no aspecto literal. Então, os teólogos mostram que a vinda física, né, dessas pessoas, Elias e Enoque, para quem não se lembra, foram duas pessoas arrebatadas ao céu, no Antigo Testamento. Os teólogos mostram que a vinda física de Elias e de Enoque foi uma das verdades que os padres da igreja ensinaram unanimemente, o que é de grande peso. Todos os padres da igreja ensinaram isso, todos os que tocaram no assunto, obviamente. São Roberto Bellarmino diz que negar esse advento de Elias e de Enoque seria ou uma heresia ou um erro próximo da heresia. Qual o sentido dessa vinda? Santo Agostinho e São Gregório Magno atribuem, a futura conversão dos judeus a Elias. O livro do Apocalipse, por sua vez, fala de duas testemunhas de Nosso Senhor, que aparecerão numa época de tribulação,
mas não se é obrigado a fazer essa interpretação desse trecho, ou seja, dizer que essas duas testemunhas se referem a Elias e a Enoque, apesar de ser uma interpretação possível. O sexto sinal, alguns fenômenos da natureza. Nosso Senhor fala de fenômenos no céu e de fenômenos na terra. Todos eles preditos, por Nosso Senhor. Alguns, como Santo Agostinho, preferem interpretar esses trechos de forma alegórica. Outros, o que era uma sentença bastante comum entre os teólogos e alguns exegetas, interpretam esses fenômenos no sentido físico, real, mas não absolutamente literal, ou seja, terão fenômenos físicos consideráveis, mas talvez não seja o intuito de Nosso Senhor nos fazer pensar que essas coisas acontecerão tais quais ele descreveu, Bom, nada impede que tenhamos um sentido literal e um sentido alegórico, Ou seja, tanto os fatos concretos no céu e na terra, quanto os fatos que essas coisas podem de alguma forma representar. Por exemplo, Nosso Senhor fala do escurecimento do sol, o que pode simbolizar uma notável falta de luz no mundo da parte daqueles que são encarregados de iluminar ele, ou seja, o clero. E a lua, que recebe a luz do sol, se escurecerá, o que pode representar o Estado ou os leigos, que deixando de receber essa luz do sol, deixarão de brilhar o cristianismo que deveriam receber do clero, ou seja, abandonarão a fé e a vida de fé. É apenas uma interpretação alegórica possível, podendo-se fazer outras também. Claro, em relação à realização física desses fenômenos, vale a pena se lembrar da prudência de São Tomás, que afirma que dificilmente, com os ritos que o Evangelho nos dá, poderíamos definir de que modo e em que medida esses fenômenos se realizarão, e em vão alguém se esforçaria de determinar a natureza exata de cada um desses anunciados. Era a de nos alimentar em nós nossa curiosidade de uma forma vã. Quando Nosso Senhor nos fala do fim do mundo, o intuito é fazer bem para as nossas almas, nos contando aqui, convidando a uma certa confiança na sua bondade e no seu poder. Então, para encerrar, Nosso Senhor, qual intenção no final? Nada disso escapava, de sua sabedoria infinita. Ele sabia muito bem que a igreja passaria por isso. Não é uma surpresa para Nosso Senhor tudo aquilo que estamos passando hoje. Digamos que uma pessoa saiba exatamente o que acontecerá com cada um aqui, e que essa pessoa tenha um poder à disposição dela para dar a cada pessoa as armas necessárias para bem suportar essa época difícil. Foi exatamente o que Nosso Senhor fez. Ele nos mostra que ele sabia exatamente o que aconteceria com a igreja e que os ensinamentos que ele nos ensinou quando ele veio na sua primeira vinda levavam em conta todas as épocas da igreja. Então, em certo sentido, como que devemos viver essa expectativa da última vinda de Nosso Senhor? Devemos esperar isso vivendo, por exemplo, o Sermão da Montanha. Devemos nos preparar para isso vivendo a doutrina católica. Devemos nos preparar para a última vinda de Nosso Senhor, imitando uma Santa Teresinha do Menino Jesus, seguindo os bons conselhos de um São Francisco de Sales. Enfim, devemos nos preparar para essa vinda sendo católicos. Nada de euforias, nada de desesperos, Quantos pensam que a forma de se preparar para o fim do mundo é encher a casa de velas bentas para se preparar para uma loucura que difundiram por aí, de que terão 3 dias de escuridão ou algo do tipo, ao invés de se prepararem para a última vinda de Nosso Senhor, progredindo no amor a Deus. Ora, ao falar do momento da vinda de Nosso Senhor, citei o aspecto de que Nosso Senhor nos pede a vigilância, de fato, para nos prepararmos para esse dia. Como entender essa vigilância que Nosso Senhor quer de nós e como, de fato, nos prepararmos para isso? Então, gostaria de contar para vocês uma história na vida de Dom Bosco. Certa vez, Dom Bosco, enquanto os meninos brincavam no oratório, ele chamou um deles e perguntou: amigo, se você soubesse que iria morrer daqui a meia hora, o que faria? O menino respondeu: eu iria para a capela rezar.
Depois, São João Bosco chamou outro menino. E ele fez a mesma pergunta e o menino respondeu: eu iria me confessar. Por fim, Dom Bosco chamou um jovem que se chamava Domingos Sávio, obviamente São Domingos Sávio, e ele fez a mesma pergunta para São Domingos Sávio, e São Domingos Sávio respondeu para Dom Bosco de forma espontânea e alegre: eu continuaria brincando, Então isso mostra, por um lado, a pureza de alma de São Domingos Sávio, mas por outro, a certeza de que a melhor forma de se preparar para esse dia é fazendo a vontade de Deus. Ora, São Domingos Sávio sabia bem que aquele era o momento certo de brincar, na hora certa, e que assim ele estava fazendo a vontade de Deus. Então ele ficava contente em continuar fazendo essa vontade até encontrar Jesus. Então, por fim, a caridade, Quando a gente observa esse capítulo do Evangelho de São Mateus, é muito interessante notar de que todas as virtudes, dentre todas as virtudes, Nosso Senhor faz uma menção de uma também em particular, no versículo 12 do capítulo 24. Nosso Senhor diz: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então, de todas as coisas que acontecerão no fim do mundo, quando estiver se aproximando essa vinda de Nosso Senhor, uma das coisas que ele lamenta é essa frieza da caridade da parte dos homens. Foi essa uma das coisas que ele tentou reparar quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque apresentando o seu Sagrado Coração. Ele disse: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes ter reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, pelas suas irreverências, sacrilégios e pela tibieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Então, a fim de nos prepararmos para todas essas coisas, Nosso Senhor nos deu os mais belos meios para progredirmos na caridade. O final dos tempos vai se caracterizar por esse esfriamento da caridade. Então, nós devemos andar no sentido oposto. Nosso Senhor nos deixou a Santa Missa, deixou a Eucaristia, a Igreja, os padres, os sacramentos, sua mãe, enfim. Ele se deu todo a nós, e isso pensando em nós e também em sua última vinda. Quando Nosso Senhor deixou essas coisas para nós, Ele pensava na sua vinda. Escutemos também o que São Paulo diz na epístola de hoje: não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e inteligência espiritual. Com qual intuito, São Paulo rezava para isso: para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, o que obviamente a gente faz pela caridade, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Peçamos então a Nossa Senhora que nos dê essa graça de um tal amor por nosso Senhor, que nos leve a agradar a Ele em tudo, com a convicção de que a melhor forma de se preparar para a vinda de seu Filho é amando a Ele o mais que pudermos. Como dizia São João da Cruz, no entardecer dessa vida, seremos julgados pelo amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.